Olá, meus amores! Voltando agora para a nossa revisão de conteúdos da aula de História. 4 de agosto, professora Gerlene, segundo ano fundamental. Volta às aulas! E parabéns para você que voltou com toda a energia, com toda a garra para as nossas aulas do último semestre. Esse é o nosso último semestre, mas nós estamos iniciando o quarto bimestre. Então, com revisão dos conteúdos, né, do bimestre passado, para a gente dar uma lembrada, assim, uma voltada na nossa memória de tudo que nós aprendemos. Olha só, é a mesma folha, você vai continuar com a mesma folha que agora há pouco nós terminamos geografia, mas agora nós vamos falar sobre história, tá? O tempo, como será? O tempo cronológico, nosso relógio cronológico, o nosso calendário, os dias da semana, os meses do ano, tudo isso faz parte do tempo e você precisa estar atento a tudo que está acontecendo à sua volta e ter conhecimento. Quantas horas tem um dia? Quantas horas tem 2 dias? Você vai fazendo a conta. Agora que você já está estudando aí a multiplicação, né? Você descobre quanto tem um. Para saber quanto tem dois, é a conta vezes 2. 3 é um dia vezes 3. Você vai fazer a conta e vai obter o resultado, tá? Já de início eu pergunto para você, qual é o primeiro dia da semana? Qual é o primeiro dia da semana? Você sabe? Eu acredito que sim. Você vai me responder, não é o sábado, você vai me responder que é o domingo, tá? O domingo é o nosso primeiro dia da semana. E aí, começando no domingo, a gente dá continuidade a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o sábado é o nosso último dia da semana para começar novamente o domingo, ok? Então vamos lá. Na sua questão número 1 de história, quando ele fala do tempo, como eu disse para vocês, ele fala do calendário, ele fala do relógio, ele fala dos dias da semana. E aí, o que que acontece? Ele pede para você marcar um X na opção correta, assim como lá em geografia, somente uma opção está correta. E olha só, quais são os dias da semana? Domingo, segunda, sexta, quarta, quinta, terça e sábado? Uai, são dias da semana, sim, isso é verdadeiro, isso é fato. Só que a ordem não está correta, porque de segunda ele passou para sexta, voltou para quarta, foi para quinta, voltou na terça e correu para o sábado. Então está errado, né? Essa resposta está fora da ordem, né, da semana, da ordem do calendário. Domingo, segunda, quinta, terça e sábado. Então, mas cadê a quarta? Né? Cadê a sexta? Está faltando. Então vamos na última? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sim, começou no domingo, deu sequência e terminou no sábado. Então a sua resposta correta, você vai poder marcar X aqui, neste local, ok? Então ficou certinho aqui a resposta correta. Se tivesse letrinhas aqui A, B e C, você poderia falar que a letra C é a correta, tá ok? Beleza. Agora vamos para a questão número 2. Ele já vai falar de um outro conteúdo que nós estudamos também, que é os documentos, os nossos primeiros documentos. O que que acontece? Tia Gilene vai fazer uma leitura, voltando lá no livro de vocês, para vocês entenderem melhor. Quando um bebê nasce, algumas famílias registram o momento com fotografias ou guardam os primeiros objetos que ele usou. Esses registros se tornam lembranças e parte da história da criança. Além das fotografias e dos objetos guardados pela família, há outros tipos de registros. Todas as crianças, ao nascer, devem receber seus primeiros documentos: a certidão de nascimento e a carteira de vacinação. Ok, esses são os dois documentos essenciais que um ser humano deve ter. A certidão de nascimento, na qual ela vai registrar o local, a data, o seu nome escolhido pelos pais, nome e sobrenome, contendo do papai e da mamãe, vai vir o nome dos avós maternos, paternos e assim por diante, tá? A comarca, tudo registrado na certidão de nascimento. Tem também no seu livro, que a gente já estudou na página 24, falando sobre a certidão de nascimento. Ele fala assim, é o primeiro documento. Registra informações importantes de uma pessoa, como nome, sobrenome, local, data e hora em que nasceu. Nome e sobrenome dos pais e dos avós, ok? E é comprovado por uma autoridade. Me lembro até hoje que na nossa aula de história,
do semestre passado, a tia Gerlene colocou até a imagem de um juiz para você perceber qual é a autoridade que deve, né, assinar o seu documento, ok? Então, vamos marcar carteira na ordem certa aqui, ó. A primeira tá assim, certidão de carteira de identidade, cartão de vacina e título de eleitor. Título de eleitor serve para você votar nos nossos governantes, né, nas autoridades políticas. Uma criança, todo mundo sabe que uma criança não faz parte dessa votação, né? Certidão de nascimento, carteira de vacinação e carteira de identidade. Olha só, a carteira de identidade é necessária? Eu sei que muitos de vocês já têm essa carteira de identidade, na qual ela serve para reconhecer através das suas digitais, do seu polegar digital. Agora já, né, a gente faz com todos os dedos, mas na sua identidade tem a polegar digital, na qual só você tem, aqui na pontinha do dedo, as digitais, correto? Então serve também. Não é obrigatório ainda para todas as crianças, mas a maioria já sente a necessidade, os pais sentem a necessidade de fazer a carteira de identidade e já leva essa criança para obter isso aí por causa desse DNA, dessa impressão digital, correto? Carteira de vacinação, carteira de identidade e certidão de nascimento. Olha só. Bom, aqui ele fala da vacinação primeiro, da identidade depois do nascimento por último? Não, são documentos sim, são documentos, mas seguindo a ordem, quem vem primeiro? A certidão de nascimento. Depois você vai precisar de ser imunizado para crescer com muita saúde. Então você vai precisar da carteira de vacinação e a identidade que é opcional, tá? Então vamos marcar aqui, está correto, ok? É aqui onde você vai fazer essa marcação, certinho? Deixa a Juliana tirar aqui. E agora vamos para a próxima. Entendeu direitinho? Se tiver alguma dúvida, tá? Pode procurar a tia Girlene depois. Vamos agora para a questão 3. Questão número 3, você localiza ela aí na sua folha. Pronto, você localizou e agora vem. Tempos em que vivemos. Marque X na opção correta. Tempos em que vivemos, tia Girlene vai dar um exemplo. Ontem, vocês tiveram a aula da tia Girlene de arte, tiveram a aula da tia Carol, né, aí com vocês no livro. Foi um tempo passado, foi ontem. Isso aconteceu ontem. O que está acontecendo agora? Você está tendo aula de história. Então, você está no tempo presente. O que você está fazendo agora? Assistindo a aula. Aula de quê? Aula de história, ok? Então, é um tempo presente. Tempo futuro, não sabemos ainda o que vai acontecer. O que acontece? Daqui a pouco é o futuro. Você já pode prever esse futuro? Não, você não sabe o que vai acontecer. Então, o tempo da pandemia, por exemplo, nós já temos uma vacina aqui no Brasil? Ainda não, não temos. Já posso falar assim que eu vou voltar para a escola amanhã? Não, também ainda não, né? Não temos ainda esse decreto. Tudo isso está para o futuro, então nós devemos aguardar para saber o que vai acontecer, ok? Então, lá fala assim no seu livro: passado indica aquilo que já aconteceu, ou seja, o tempo que já passou. Presente é o que está acontecendo agora, é o tempo atual, o que nós estamos fazendo agora e vivendo agora nesse momento. Futuro é o que ainda não aconteceu, o tempo que ainda não chegou, ainda chegará, ok? Sempre que eu estou na escola, eu dou exemplo para vocês. O recreio de ontem, você lembra o que aconteceu? O recreio da semana passada, você lembra o que aconteceu? E o recreio de hoje? Bom, se for antes, ainda é futuro. Se for depois, já é passado também, né? E se for no momento, é presente. Entenderam direitinho? Então, aqui só pode marcar X na opção correta. Passado, presente e futuro? Presente, passado e tempos antigos? Futuro, tempo presente, passado, tempo atual e presente de ontem? Não. Então, a correta é aqui, ó. Passado, presente e futuro, tá? Vou colocar aqui em vermelhinho para você perceber onde é que está a resposta correta. Você deve marcar neste local, passado, presente e futuro. Agora, nós vamos para a questão número 4. No tempo dos meus bisavós. Estudamos também. Lembra? Tia Girlene colocou para vocês um monte de equipamentos. Lá ele fala de eletrônicos, né? No tempo dos meus bisavós, existia, não existia? Eu vou ler aqui para vocês. O que ele colocou no tempo dos bisavós? O que existia?
E o que que não existia? Só para a gente rever um pouquinho disso aí. Olha só o que que ele colocou. É um texto. No tempo dos meus bisavós, tudo era muito diferente. Tinha máquina de escrever, mas não havia computador nem notebook. Algumas casas tinham vitrola ou gramofone, a manivela. Não havia aparelho de som, nem CD, nem DVD, nem MP3. Meu bisavô me disse que quando ele era pequeno, achava muito divertido tirar fotografia. O fotógrafo cobria a cabeça com um pano escuro e dizia: "Olha o passarinho", que era para as crianças saírem na foto com uma cara alegre. Mas naquele tempo ainda não existia filmadora, nem máquina digital, nem impressora ou celulares com câmera fotográfica. Tem gente que diz que hoje é tudo melhor e mais moderno. Acho que cada tempo tem suas coisas boas e seus desafios, ok? Então, ele está falando aí de equipamentos eletrônicos, okay? O que existia e o que não existia. Marque X na opção correta. Existia todos os tipos de equipamentos eletrônicos que existe hoje? Não, né? Ele acabou de falar que não. Não tinha máquina digital, não tinha essas TVs modernas, não tinha, não tinha o celular com a câmera, né? Não tinha nada disso. A vida era muito corrida e não tinha alimentos? A gente não está falando de comida, nós não estamos falando de alimentos, nós estamos falando de equipamentos eletrônicos. E a última opção, não existia computadores, aparelho de som, máquina digital, celulares de última geração com câmera fotográfica? Ah, essa sim é a opção correta. Realmente, naquele tempo não existia nada disso. Ele acabou de contar para nós lá no texto, na história dos meus bisavós, que naquela época não existia isso. Hoje sim, hoje existe. Naquela época não existia, tá? Então é uma época antiga de assim, tem muitos que sabem contar histórias magníficas, né, daquela época, inclusive as brincadeiras de rua, que nós já estudamos também na história, e vamos estudar posteriormente nesse semestre, sobre agora, né, mais precisamente em agosto, que é a época do folclore, sobre as brincadeiras de rua. Mas naquela época não existia a modernidade que tem hoje. Teria como assistir uma aula online, uma aula remota? Não, não teria como assistir. Realmente a criança ia ficar fora da escola sem assistir a aula, sem poder acompanhar a aula, tá? E agora nós vamos no gabarito, da opção correta. O gabarito mostra qual foi a questão que você respondeu e qual é a opção correta. Então, se você tem dúvidas, pode olhar aí no gabarito, olhar na sua folha e ir marcando a opção correta. Número 1, a opção correta foi o domingo, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E depois você marcou a opção de 24 horas. Na número 2, sobre os documentos, ele fala sobre a certidão de nascimento, a carteira de vacinação e a carteira de identidade, ok? Na questão número 3, ele falou sobre os tempos em que vivemos, passado, presente e futuro. Na número 4, ele disse que não existia computadores, aparelho de som, máquina digital, celulares de última geração com câmera fotográfica. Nós estamos falando de tempos antigos, tempo dos bisavós, equipamentos eletrônicos. Muito bem. Agora, meu amor, que você já corrigiu tudo, você vai pegar a sua agenda, hoje, 4 de agosto, e vai anotar. Estudar os conteúdos corrigidos de Geografia e História. Tudo que a tia Girlene corrigiu hoje nas duas aulas, durante as duas aulas você vai estudar, ok? E continuar estudando a tabuada de multiplicação do 2 e do 3, tá? Do 2 e do 3. E essas foram as nossas aulas de hoje, as nossas correções de hoje. A tia Girlene espera que vocês fiquem bem, fiquem tranquilos, mas que estudem, tá? Para posteriormente fazer o trabalho para a opção de notas do primeiro e do segundo bimestre. E a tia Girlene deixa aqui um grande beijo para vocês e aguardo vocês amanhã na nossa aula de matemática, tá? Amanhã nós teremos aula de matemática, revisaremos também conteúdos, ok? Como eu disse, a semana será uma semana de revisão, para que vocês voltem tudo que a gente aprendeu e não deixe passar nada, não deixe ficar nada. Aproveite da tia Girlene, aproveite da professora, pergunte, faça pergunta, tem dúvidas, pode fazer pergunta, não tem problema. E a tia Girlene está aguardando as fotos com os papais, tá? Um grande beijo, um grande abraço para todos os papais.